sou fã de São José. Minha saudação carinhosa e cordial ao Padre Alexandre, pároco da paróquia. Ao mesmo tempo aproveito para agradecê-lo pelo convite, que esta saudação também seja extensiva a Padre Ivo Demétrio, a quem tenho um grande carinho, apreço e amizade. Quero cumprimentar também as comunidades paraninfas mencionadas no início desta celebração eucarística. Cumprimento também todos e cada um desta estimada paróquia. Minha saudação e o desejo de que o Senhor esteja convosco. O tema proposto para a nossa reflexão deste dia é a luz do Mestre. O contexto que nos envolve liturgicamente é o terceiro domingo da Páscoa do Senhor. E sendo a Páscoa a expressão máxima e originária da nossa fé, devo evidenciar a liturgia da palavra que acabamos de ouvir. Sem, no entanto, desprezar a beleza do tema desta celebração, que é a luz do Mestre. Na verdade, estas duas realidades, a pascal e o tema, se complementam, de tal modo que Cristo ressuscitado é esta luz que ilumina as trevas do coração humano. Portanto, nossa reflexão caminhará nestas duas vias, a liturgia dominical e o tema da novena. O Evangelho do terceiro domingo da Páscoa nos apresenta a história de dois discípulos que caminham para um povoado chamado Emaús. Quero começar esta reflexão valorizando os detalhes que aparentemente são secundários e servem apenas para nos guiar ao ápice da boa notícia, que é a proclamação de que realmente Cristo ressuscitou e apareceu a Simão. O que Lucas nos diz sobre Emaús? O que sabemos sobre este pequeno povoado? Bom, o evangelista nos diz, a princípio, que era um povoado e ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Noutra tradução da Bíblia, chamada Almeida Revista, Lucas nos diz que Emaús ficava a 70 campos de Jerusalém. Vamos pensar o significado destes dois detalhes. Primeiro, Emaús ficava a 11 quilômetros. 11 era o número dos apóstolos no contexto da paixão, morte e ressurreição do Senhor, pois bem sabemos que Judas Iscariotes deixou o grupo por ocasião da traição de Jesus, o qual vendeu aos inimigos. Portanto, é conveniente pensarmos que estes 11 se referem à comunidade de Jesus na sua forma mais originária, que é a comunidade apostólica, o fundamento da fé cristã. Este é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é a versão da Bíblia Almeida e revisada, que nos fala que Emaús ficava a 70 campos de Jerusalém. Bom, 72 eram os discípulos do Senhor, bem sabemos disto. Numa ocasião, Jesus enviou 72 discípulos, ou seja, a sua comunidade, a comunidade de seguidores. Então ficou fácil. 70 campos, mas os dois que caminhavam para Emaús formam a comunidade, 70 e 2 discípulos. O Evangelho quer nos apresentar, portanto, estes dois núcleos da comunidade originária de Jesus. A comunidade apostólica e a comunidade discipular, a comunidade dos discípulos. Sendo assim, a comunidade apostólica dos 11 e a comunidade dos 72 tem que encontrar, depois do acontecimento da cruz, um novo sentido. Não dá mais para viver
a partir da experiência da cruz. Estas duas comunidades, que na verdade formam a mesma comunidade cristã, estão ainda com os seus olhos fechados, a exemplo dos 2 discípulos de Emaús. Estão ainda cabisbaixos, tristes e abatidos, a exemplo dos discípulos de Emaús, pois ainda não deram o passo qualitativo e definitivo de que Cristo ressuscitou. Ainda não fizeram a experiência da ressurreição do Senhor, mas estavam como que apegados a um poderoso profeta, ou a um grande profeta. Era isto que eles compreendiam de Jesus. O profeta, naturalmente, e especialmente na história da salvação, tem grande importância. No entanto, Jesus é o Kyrios, o Mashiach, o Messias, aquele que Deus enviou ao mundo para salvar a humanidade. Esta passagem é fundamental, passagem na fé, tanto da comunidade apostólica, quanto da comunidade dos 72 discípulos. Diante de tudo isso, se faz necessário que a comunidade tenha uma transformação, aliás, uma radical transformação, para compreender o mistério da ressurreição do Senhor. Nós também devemos fazer esta passagem, especialmente neste tempo pascal. Abrir os nossos olhos à luz da palavra de Deus, para acolher no interior da nossa fé e das nossas comunidades a verdade segundo a qual Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aliás, esta é a grande e insuperável notícia. Outro detalhe que eu gostaria de destacar é que os discípulos caminhavam numa direção contrária a Jerusalém. Eles estavam deixando para trás Jerusalém, o cenário da paixão de Cristo, o cenário da cruz, e caminhavam para um povoado. Embora isto pode ser considerado um detalhe, não é de modo algum sem importância. Mas quer nos dizer que a comunidade cristã, ela floresce às margens do grande centro cultural, político e religioso daquela ocasião, que era simbolizada na cidade de Jerusalém, que nos primórdios fora fundada para ser reflexo da paz, da verdadeira paz, da paz que vem de Deus. Por isso traz dentro do seu nome Shalom, cidade da paz. Os discípulos caminhavam sentido ao interior, a um povoado, a um pequeno povoado e a um distante povoado. Porque a mensagem libertadora de Cristo foi, antes de tudo, acolhida dentre as pessoas marginalizadas, as pessoas desprezadas. Não é à toa que, em certa ocasião, Jesus declarou que o seu ministério é essencialmente voltado para os pobres. Eu fui ungido, consagrado, para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para recuperar a vista aos cegos e para proclamar o ano da ação de graças do Senhor. Assim os discípulos então deixam Jerusalém para se encontrar como comunidade às margens do grande centro, onde se matavam as pessoas, onde se gerava ódio. Haja vista que o acontecimento da cruz de Cristo é a expressão máxima daquele poder constituído que dominara Jerusalém. Os discípulos caminham e o entardecer se aproxima. Com o entardecer, vêm as incertezas das noites escuras,
como sinônimo de medos, de terror, de apavoramento e assim por diante. E com a proximidade do entardecer, Cristo fez com que fosse um pouco adiante. E os discípulos então clamaram: fica conosco, Senhor. Nós também devemos, especialmente neste tempo em que estamos submergidos por uma noite escura, dizer: fica conosco, Senhor. E você que está nos acompanhando em casa, deve deixar o seu coração pulsar também nesta tônica, ao dizer: fica conosco, Senhor, para que a noite, como sinônimo ou símbolo do mal, se dissipe, para que possa surgir a luz do novo dia. Haja vista que a luz do novo dia é reflexão, é referência a Cristo que desperta no amanhecer. Finalmente, ainda no episódio de Emaús, chegou a hora de reconhecer o Cristo. E isto se dá no gesto sacramental de repartir o pão. A religião cristã católica é essencialmente a religião da comunhão, a religião do pão. E como nos faz falta, não é mesmo? E todos nós somos testemunhas disso. Essa necessidade que a nossa alma grita diariamente por causa do pão descido do céu. Aquele que Cristo se identificou como sendo: eu sou o pão descido do céu. Mas também este pão deve ser aquele pão da partilha, o pão do sustento, o pão da jornada, o pão da caminhada, o pão do dia a dia. Nestes gestos, e a igreja tem se demonstrado muito solidária nesta ocasião de dificuldade, repartindo o pão. Como é bonito a igreja que reparte o pão com os irmãos, especialmente aqueles mais necessitados. Ao repartir o pão, os discípulos reconheceram o Senhor. Ao repartir o pão, nós reconhecemos e testemunhamos que Cristo está vivo, que Cristo ressuscitou, e Ele é esta luz representada de maneira muito bela aqui no círio pascal, que foi acesa no fogo novo na noite da vigília pascal. É esta luz do Mestre que devemos seguir, é esta luz do Mestre que devemos deixar o nosso coração ser iluminado. O tema desta noite, a luz do Mestre, ele sempre está presente na reflexão do dia a dia, especialmente no âmbito religioso. No entanto, mais recentemente, ele aparece na exortação apostólica do Santo Padre, o Papa Francisco, chamada Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo. E tem como carta magna, ou como decreto, ou como estatuto, o sermão da bem-aventurança. E o sermão da bem-aventurança, bem sabemos que ele parece ser uma proposta contrária a tudo aquilo que é recorrente na humanidade desde os seus momentos mais remotos, mais primitivos, que é a concorrência, a busca pelo poder, a ganância, a exploração, a sobreposição dos poderosos em relação aos mais humildes. O sermão da montanha quer ser um elo, um rompimento com esta realidade presente e recorrente. Por isso ele declara que bem-aventurados, os felizes, os santos, são aqueles que são pobres, humildes, os que choram, os que são aflitos, os que estão cansados pela
pela luta, os que são vitimados pelas injustiças sociais, os que são misericordiosos diante de situações extremas, onde a misericórdia parece ir embora. O Sermão da Montanha é de fato esta luz que Cristo deixou, e não à toa ela se dá no alto de uma montanha, porque bem sabemos que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote, mas sim sobre um candeeiro. Então este Sermão da Montanha, que quer ser uma referência de santidade para todos e cada um de nós. Por fim, quero desejar a você, paroquiano desta paróquia, aos padres, Padre Alexandre, Padre Ivo, muito êxito nesta jornada, especialmente neste capítulo difícil da jornada, do qual o mundo está submergido, que é a questão do vírus. Que a luz de Cristo possa dissipar, sim, as trevas do nosso coração e dissipar de uma vez por toda esta maldade, esta perversidade que a humanidade está sofrendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai. Eu sou fã de São José.